Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy la profesora Luciana, estoy aquí con clases de lengua española y hoy nosotros vamos a ver escritores contemporâneos e escritores clássicos em la língua espanhola. ¿Sí? Sejam bem-vindos à aula de língua espanhola da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que com programas diários leva até vocês conhecimentos complementares. E como eu já havia dito em espanhol, nós vamos ver hoje as biografias de alguns escritores da língua espanhola, conteúdo extremamente importante para a terceira série do ensino médio. Eu escolhi dois escritores para a gente estudar hoje. E antes da gente ver esses dois escritores, eu quero falar a respeito da habilidade que a gente vai precisar para essa aula. Conhecer a biografia de escritores clássicos e contemporâneos. Então aqui eu vou tentar instigar em você essa curiosidade para que você se aprofunde mais nesses dois escritores e conheça um pouquinho mais do que eles produziram e quais foram os legados que eles deixaram para a nossa sociedade. O primeiro, muito de moda, né? Muito famoso, Miguel de Cervantes, em espanhol, Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes, que escreveu, né, o livro Dom Quixote, em espanhol, Dom Quixote, que é uma obra literária da literatura universal, é o segundo livro mais traduzido no mundo, tá? O primeiro livro é a Bíblia, mas em segundo é o livro Dom Quixote. Vou falar um pouquinho aqui da biografia dele. O nome completo do autor, né? Miguel de Cervantes y Saavedra. Lugar de nascimento, Alcalá de Henares. Fecha de nascimento, 29 de setembro de 1547. E sua muerte, 23 de abril de 1616. Então ele teve 68 anos aí de vida. Principais gêneros literários que ele escreveu: novelas e teatros. E os livros que tiveram maior destaque: Dom Quixote de la Mancha, Los Trabajos Persiles, Sigismunda, Viaje de Parnaso e La Galatea. E aí, como o principal livro é o Dom Quixote, eu vou falar um pouquinho a respeito do porquê. Por que ele é tão lendário? Por que hoje ele ainda é extremamente lido? Não é? Eu esqueci de trazer o meu é um calhamaço assim, de mais de 1000 páginas. Ele tem uma primeira parte, uma segunda parte. Foi escrito há mais de 400 anos, mas existem vários motivos para que se perpetue, né? Para que ele continue sendo um livro muito lido e extremamente importante para a literatura espanhola. Agora, em relação ao seu escritor, né, um pouquinho da vida dele. Ele teve pais, o pai dele era um cirurgião, a mãe dele, Leonor Cortinas, uma dona de casa. Teve vários irmãos, né? Ele era o sétimo, se eu não estou enganada, ele teve 6 irmãos. E aos 20 anos, ele sai do seu lugar de origem e vai para Roma. E ele teve outras profissões, além de escritor, e uma delas foi ser soldado. Ele foi soldado e dentro de uma das batalhas, ele perdeu um braço, né? O braço esquerdo, que era a Batalha de Lepanto. Inclusive, por ele ter perdido um dos braços, ele ficou conhecido também como El Manco de Lepanto, não é? Porque ele perdeu um dos membros nessa batalha. Ele viveu no século de ouro, né, que é dentro do Renascimento, até ali o início do Barroco, e além de escritor, novelista, ele também foi um dramaturgo, ele escreveu também algumas peças de teatro. Foi casado, teve uma esposa chamada Catalina e a sua filha chamada Isabel de Saavedra. A fama, né? Por que ele é tão famoso? Porque ele é considerado a máxima figura da literatura espanhola, universalmente conhecido pelo Dom Quixote. Eu coloquei aqui uma imagem que até nos livros infantis a gente tem adaptações. Um autor brasileiro, Monteiro Lobato, ele escreveu também uma versão, não é bem uma versão, mas como se fosse uma adaptação para as crianças de Dom Quixote. E essa imagem, quando a gente fala do livro Dom Quixote, é uma das imagens assim mais emblemáticas, que é a imagem dos moinhos de vento, né? O próprio Dom Quixote e o seu fiel escudeiro ali, o Sancho Panza. Então, o que está envolvido aí? Por que é tão lendária essa imagem? Porque o Dom Quixote, quando ele vê os moinhos de vento, ele acredita que são gigantes. Então, tem ali um diálogo bem assim, bem grande entre ele
e o Sancho Panza. E aí, nesse diálogo, ele fica olhando ao longe e ele fala, não, eles são gigantes e eu vou lutar contra eles. E o Sancho Panza fala N vezes, não, Dom Quixote, são moinhos, e ele não acredita. E ele vai ao encontro desses moinhos de vento, e aí você já imagina o que acontece, né? Ele sai todo machucado, né? Ele tem vários cortes, mas ele não acredita que sejam moinhos, né? Ele continua acreditando que eram gigantes disfarçados. Então, assim, a gente vê várias situações inusitadas no livro, né? Tem uma dramaturgia, tem uma comicidade, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E essa foi apenas uma das histórias que a gente vê que repercute ali dentro do livro, dentro dessa obra tão lendária. Aqui eu coloquei 5 pontos que chamam a atenção nessa obra, Dom Quixote de la Mancha. Primeiro, é o livro mais editado e traduzido. Já falei isso aqui para vocês, né? O livro mais editado e mais traduzido. Só é superado pela Bíblia, por isso que eu falei que ele está em segundo lugar. Segundo, é a primeira grande novela moderna. Então, dentro aí das escrituras, apesar de ter mais de 400 anos, né, para nós assim é antiga já, mas ela é a primeira grande novela dessa modernidade. E ela tem 2 partes. A primeira parte de Dom Quixote, ela foi feita em 1605 e só 10 anos depois é que a segunda parte ela foi editada, né? Então, aí teve uma separação de 10 anos, foi um livro que mesmo, a primeira parte, mesmo na época, ela foi bem conhecida e bem aclamada. Terceiro ponto, Cervantes se burla de los libros de caballerías. Então, o autor, o que ele está fazendo? É uma crítica às novelas de cavalaria. Tanto é que o Dom Quixote é um personagem que depois de muito tempo ficando na sua biblioteca e lendo novelas, né, novelas de cavalaria, ele acaba acreditando que ele precisa também ir ao encontro dessas histórias, né? Que mais? 4 pontos, 4 argumentos. Um hidalgo de la Mancha, transtornado de tanto ler livros de caballeria, decide ser-se caballeiro. Então, é o que eu comentei. Então, depois de ele ler tanto livros de novelas de cavalaria, ele decide ser um cavaleiro também e sair em busca de aventuras para defender el bien, combater as injustiças e se hará acompanhar por um fiel escudeiro chamado Sancho Panza. O Sancho Panza, ele resolve ir porque ele acredita que indo com Dom Quixote, ele vai ganhar ali um dinheiro e ele precisa desse dinheiro até para ele pensar no futuro da filha, para ele dar ali um dote, né? Então, bem no iniciozinho do livro, comenta um pouco sobre isso. E o 5º ponto, é uma novela polifônica. Por que é polifônica? Poli vem de muito. É uma novela épica, porque tem ali a figura do herói. Lírica, porque em alguns pontos a gente percebe ali a poesia. Trágica, porque há drama. E cômica, porque, por exemplo, esse fato que eu comentei dos moinhos de vento, né, quando a gente está lendo, a gente acaba também achando humor ali. E tem outros pontos também que mostram essa parte de humor. A segunda escritora que eu quero trazer aqui para vocês, ela é mais contemporânea, né, que é a Vitória Santa Cruz. Né? Ela é uma figura extremamente importante dentro da cultura afro-peruana. O nome completo dela, Victoria Eugênia Santa Cruz Gamarra. Ela nasceu em Lima, Peru, e sua fecha de nascimento, né, a data de nascimento, 27 de outubro de 1922. E sua muerte, 30 de agosto de 2014. E ela teve várias profissões, compositora, coreógrafa, desenhadora, né, então ela desenhista e escritora também. E muito do que ela produziu em conjunto com o seu irmão. Qual foi o principal legado, né? Quando você tiver a oportunidade de estudar mais a respeito dessa autora, você vai perceber que ela tem um legado importantíssimo dentro da cultura afro-peruana, né? E também uma representatividade muito grande da mulher negra latino-americana, né? Então, representa as mulheres negras que enfrentam a ditadura del patrón del belleza blanco, né? Então, ela tem essa representatividade e isso está muito presente no que ela escreveu. Eu coloquei aqui
um fragmento de um poema dela, né? Me gritaram negra. Então, eu coloquei aqui, vou ler com vocês, e eu já sugiro que vocês busquem alguns vídeos que tem aqui as pessoas meio que falando o texto todo e muitas vezes encenando, né? Eu tenho uma colega de trabalho, amiga nossa, né, a professora Jordana, ela já declamou esse poema de uma forma lindamente e você vai ver a própria autora também fazendo essa declamação. Então, negra, negra soy. De hoy en adelante no quiero vacilar mi cabello, no quiero, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. E que lindo suena. Não? Então, assim, que você possa depois ler o texto todo e principalmente ver a declamação, porque quando há a forma declamada, a gente percebe toda a emoção que o texto mostra. Né? Eu peguei apenas um fragmento para que vocês percebam que ela fala a respeito do que ela viveu e a importância que essa vivência tem para a cultura afro-peruana. Sim? Espero que a ustedes esteja bueno, não? Eu acredito que vocês tenham gostado. Procurem ver um pouquinho mais a respeito tanto do Miguel de Cervantes quanto de Victoria Santa Cruz. E eu espero que vocês na segunda-feira estejam aqui novamente conosco para as aulas de matemática e língua portuguesa para os estudantes da primeira série do ensino médio. Até logo, quédate em casa, sim? Beijos!